vez que a coisa não andar, voltar a falar que é Rueda, que é Rueda, que é Rueda, que é Rueda. Mas não, eu não acho justo. Eu não acho justo, cara. Mas eu não acho. Eu respeito, eu discordo. Eu discordo. Você quer a tua opinião, é a minha. Mas não pode ser. Perdeu o jogo. Por que não pode ser? Perdeu o jogo. Por que não pode ser? Eu não posso ter minha opinião. Por que não pode ser? Por que não pode ser? Por que não pode ser? Ele morreu. Por que não pode ser? Porque eu não concordo. Porque eu não concordo. Eu posso ter opinião. Pode, mas eu não concordo com a sua opinião. Mas eu posso ter minha opinião. Eu posso ter minha opinião. Tá muito errado. Eu posso ter minha opinião. Eu vou expressar minha opinião aqui. Claro que você vai Eu vou expressar. À vontade. É diferente da tua. Você não pode tolir a minha. Mas não Não pode tolir a minha. Eu sou obrigado a concordar. Pode tolir a minha. Você tá falando que eu não posso ter a minha. Eu acho que você não pode ter. Como não posso? Eu tô debatendo Como não com você. posso ter? Como eu não posso ter? Pra mim é um A minha absurdo opinião você é ter. válida sim. Pra você, pra mim não é. Mas eu posso ter. Eu não tô... Poxa, que chato, hein, família? Que isso, hein, Thiagão? Tá por aqui de novo, irmão? Pô, tá vendo aí? Eu fico muito chateado com esse tipo de coisa, família. Eu não fico legal. Aí eu tô aqui pra desabafar com vocês. É muito chato, assim, muito triste. Ver uma torcida triste, a galera brigando, sabe? Que isso, gente? Poxa, Vasco, pega leve. Tem que pegar leve. Não pode ser assim. Coutinho, irmão, tu vai escolher logo os caras aí pra tu fazer essa partida, irmão. Olha aí o que tu fez, Diniz. Tu botando lateral pra pisar na área o tempo todo, Diniz. Olha só o que tu tá aprontando com a família dos caras, cara. Tu imagina esses dois aqui chegando em casa, sabe? A gente entende muito bem disso, né? Não dá pra negar. Mas, pô, olha só, cara. Confusão aí, ó. Não faz isso. Oh, meu Deus, cara. Ô, família. Mas tem resenha. O Thiagão tá aqui nesse dia, nessa segunda-feira, pela quarta vez, família. É muito bom ganhar, é muito bom falar de Vasco. Eu tô vendo aqui o comentário de vocês. Thiago, eu tô o dia todo trabalhando, vendo os vídeos, vendo reações e tudo. É isso, 6, pô. Vamos valorizar esses 6-0, família vascaína. E nesse vídeo a gente vai repercutir aqui algumas opiniões de hoje, né, no caso do Sormani, do Souza e do Marcelinho Carioca, me parece que foi ontem, né, no dia do jogo. Vamos trazer aqui um vídeo também que está viralizando no meio dos santistas, do Felipe Luiz, treinador do Flamengo, falando do Fernando Diniz, e o Felipe Melo também exaltando o trabalho do nosso treinador. Eu acho que dá pra gente envolver tudo, né, num assunto só, pra gente trocar uma ideia sobre isso. A resenha tá boa. E nesse sentido, família, do Sormani, eu tenho... Tu gosta de pagode? É porque o Thiago tá cantor, né? Essa vitória tá fazendo eu, sei lá, expressar minha arte, mesmo não sabendo cantar nada. Mas o Sormani ali falando, desabafando. Eu logo pensei nesse trecho aqui dessa música, ó. Faz aí a percussão. Vem comigo, na moral. Pra gente fechar essa segunda-feira. Mas, pô, a mesa aqui não me ajuda. Vamos lá, ó. Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar a ver, mas a vontade de te ver supera. Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar, mas a vontade de te ver supera. Não adianta desabafar, falar, chorar, berrar, quer isso, quer aquilo, tá na conta. 6 caroços. Ai, Vasco, a gente tem que ganhar quarta-feira pra gente continuar, né, nesse ritmo aí. Família, além disso, vamos falar aqui também sobre mercado da bola. A gente tem mais uma informação aqui sobre o Matheus França, né, informação que a gente já repercutiu aqui do Lucas Pedrosa no nosso vídeo, nosso último vídeo, né? Mas me parece que, né, tem algo a mais aí em relação envolvendo ele e Fernando Diniz. Mais uma sobre o Carlos Cuesta. E vou levantar aqui também uma bola sobre esse possível zagueiro que o Vasco tá tentando aí. Não sei se é verdade, se não é. Que é um zagueiro brasileiro que joga também no futebol turco. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta aí, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Quer mandar uma? Porque o Thiagão tem uma parceria. Tá com a parceira aqui. Fute Fanatics, é isso mesmo. Thiagão, quero mandar uma camisa do nosso Vascão. Tá aqui, família, vai estar no primeiro comentário fixado. Todos os links separados ali, a camisa branca, preta, do Léo Jardim, tem tudo ali. Você comprando no nosso link, vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. Beleza? Fechou? Vamos seguir a nossa resenha para mais uma vez falar sobre o Carlos Cuesta, e eu acho que é um capítulo final dessa novela, família. Tá aqui, ó. É uma informação que vem de fora, tá? O Spartak Moscou melhorou a oferta para o zagueiro Carlos Cuesta. Está próximo de um acordo com o jogador. Tá aqui, ó. Julian Capera, me parece que é o jornalista que está trazendo essa informação. Bate com a informação que a gente destacou no nosso vídeo também de hoje. Eu acho que era um jornalista
turco, né, que o Spartak Moscou já ofereceu um salário maior para o jogador e também estava tentando aí acertar com o Spartak Moscou e agora, né, parece que aumentou a proposta. Então, acertou com o time turco, acertou com o jogador. Eu acho que é um capítulo final. Meu parceiro Edu, né, tava comentando aqui no nosso vídeo, falando, Thiagão, Livramento, irmão, que isso aí é o Hugo Moura colombiano. Eu não sei, família, de fato eu não sei. Nunca assisti aqui o Carlos Cuesta. Tinha muita gente elogiando, né, principalmente os jornalistas colombianos. Fato é que o Vasco precisa reforçar o elenco, precisa de um zagueiro titular. Né, eu sei que foi muito maravilhoso ontem, o Hugo Moura jogou muito bem, né, assim como o Freitas, mas o Vasco precisa, né, reforçar o elenco, precisa trazer um zagueiro. Ontem, cara, foi um jogo que tudo deu muito certo, cara, 20 minutos, 24 minutos, o Vasco tinha feito 5 gols, sabe? Não vai ser todo jogo assim, vai ter jogo que você vai sofrer um pouco mais defensivamente, bola aérea, então a gente precisa, né, reforçar esse elenco e me parece que não vai ser com o Carlos Cuesta. E aí, família? Eu estava vendo aqui que o Nils Colina, destacou essa informação aqui também de um jornalista turco, né? Inclusive entrei no perfil dele, tava lá, ele postou um vídeo na outra rede social respondendo um jornalista brasileiro, né? Algum jornalista entrou em contato com ele para falar do Carlos Cuesta, não consegui, eu não manjo nada disso, traduzir o vídeo, infelizmente não consegui, né? Para entender um pouco mais sobre esse atleta, mas, né, tá aqui, ó, deixa eu colocar na tela para vocês. O Vasco abriu negociações com Gabriel Paulista, do Besiktas. O movimento indica que o clube teria desistido da contratação de Carlos Cuesta e agora, né, direciona seus esforços em outro nome para reforçar a zaga. Então, esse nome aqui do Gabriel Paulista, eu estava vendo também em outro perfil, até comentei aqui, né, com vocês, zagueiro brasileiro e tudo mais. Ele já jogou sim, né, aqui no futebol brasileiro, me parece que no Vitória. Então ele tem passagens no Valência, passou ele passou pelo Atlético de Madrid. Cara, teve mais times lá, ele rodou aí no futebol europeu. Só que eu entrei aqui, né, para conferir no perfil, no Instagram dele, no X, e eu não consegui achar nada. Então, não sei se de fato aqui o Nils Colina viu em algum lugar, um lugar que eu não achei. Eu também não manjo muito de rede social, não consegui achar. Mas, né, não sei se de fato o Vasco tem interesse nesse jogador. É um jogador experiente, né, como eu disse, rodado no futebol europeu, agora pesa que ele já tem 34 anos, né, e é um atleta também que com certeza não vai chegar aqui para ganhar pouco, né, entendo eu. Não sei se uma vez, cara, ele já manifestou interesse, já tentou assinar uma cavada de jogar no Corinthians, também não sei, né, então não sei também se ele tem esse desejo de retornar ao futebol brasileiro. Eu não consigo falar muito, de fato, do Gabriel Paulista, porque eu sinceramente não lembro de ter visto um jogo dele. Mas me conta aí a galera que já acompanhou alguma partida aqui do Gabriel Paulista. Em relação, e claro, vamos aguardar aí mais informações, porque eu tava vendo um outro perfil, né, falando de um outro zagueiro também, que é Lucas Claro, família. Lucas Claro. É um que passou pelo Coritiba, acho que o Fluminense contratou também. Eu não sou muito fã dele não, sei lá, hein? Vamos aguardar. Tá aqui, família, uma informação do Gabriel Abraão, da Itatiaia. Matheus França está animado com a possibilidade de trabalhar com Fernando Diniz. No Vasco, o clima é de otimismo pelo acerto. E há quem acredite que um desfecho está próximo. O meia foi uma indicação do técnico Fernando Diniz e do diretor Felipe Maestro. Tá aí. Poxa, sim, é um jogador que saiu aqui do Flamengo bem jovem, né? Bem novo, e ainda tem 21 anos. Eu tava vendo o valor que o Crystal Palace pagou nele. Me parece que foi mais de 20 milhões de euros. A época deu 104 milhões. Tem alguns gatilhos lá também, envolvendo até ele ganhando a bola de ouro. Eu falei, é confiante mesmo, hein? Mas, assim, um jogador de muito potencial, de muito talento. Estava assistindo aqui alguns vídeos, né? De arranque, de conduzir em velocidade a bola próxima do pé. Tem recurso técnico e foi por isso também, né? Que o Crystal Palace fez essa aquisição aí, contratou esse jogador bem jovem. E, assim, me parece que tem a ideia de ainda aproveitar esse atleta. Não é o caso assim, não deu, tipo o Andrés Gomes, né? Me parece que o Rennes não queria contar com ele, então firmou aqui um acordo de empréstimo, mas com opção de compra, o jogador batendo algumas metas, certo? No caso do Matheus França, ao que parece, não é assim, né? Quer emprestar o jogador que ainda tem 21 anos, né? Por incrível que pareça, eu estava assistindo o Crystal Palace jogar,
contra o Liverpool, né? Um time muito competitivo, assim, fica com a bola, aquele estilo, né? Fechadinho nos contra-ataques. E também contra o Chelsea, né? Que acabou empatando 0-0. E na frente é só aquela galera rápida, né? Porte físico, de velocidade na frente, eu não sei se ele tá tendo, né, espaço por lá. Então a ideia deve ser emprestar, para ele manter o ritmo, jogar, adquirir experiência, mesmo aqui no futebol brasileiro, e claro, retornar depois. Eu acho que é um jogador que, família, pode acrescentar, né? Pode agregar. Tem essa questão da idade, muito novo ainda, muito jovem, mas de repente é aquele jogador que a gente entende que chega no banco, que tem recurso, que tem força, né? Velocidade, saúde, tesão. Poxa, essas características aí são importantes pro Vasco. É bom a gente pontuar sempre, família. O jogo de ontem foi sensacional. Foi maravilhoso. Mas já tem o Juventude aí na próxima quarta-feira e eu acho que é importante o Vasco ter opções. Família, para finalizar o nosso vídeo, o último vídeo dessa quarta-feira, vou colocar logo em sequência. O Souza, tava por lá também o Marcelinho, depois o Sormani, né, falando dessa derrota pro Vasco, e aí vem o corte do Felipe Luiz, um tempo atrás, né, que ele participou do Charla Podcast, falando do Diniz. Esse vídeo tá viralizando, né, em relação aí aos santistas, por causa do treinador que acabou sendo demitido, inclusive tentaram o Ramon Dias, né, e recusou a proposta do Santos. E também o Felipe Melo falando sobre o trabalho do Diniz. Olha só. Quem trabalha muito acha a solução. A verdade é essa. É isso também. O Diniz, ele trabalha demais, pô. E isso aí é uma das estratégias que ele tem, para não deixar se acomodar. Você pode ter certeza que o Vasco amanhã vai... Não sei quando vai ter o jogo do Vasco, próximo jogo do Vasco. Vai jogar no meio da semana contra o jogo meio de semana. Mas você pode ter certeza que os próximos dias vai ser de ó. Sabe por quê? Depois de uma vitória dessa, a tendência é relaxar. Opa, e não pode relaxar. Porque daqui a 2, 3 dias vai ter um jogo importante, se perder, volta tudo de novo a pressão. Então ele trabalha demais. E o trabalho dele, por que acha a solução quem trabalha muito? Porque com certeza o que aconteceu? Colocou o David ali, não deu certo, o David começou a sair, é um cara que ele colocou para ser referência, e começou a tirar a referência, ele começou, opa, calma aí. Começou a tirar a referência, mas aí você começou a receber bola aqui, abriu espaço pro Coutinho entrar aqui, pro Nuno. Então acaba achando soluções, foi o que aconteceu, e ele foi realmente bem transparente ao dizer o que aconteceu. Diniz, cara, é assim, eu admiro muito ele, porque eu admiro muito as pessoas que elas reinventam o futebol, que elas inovam. Porque, assim, tá inventado, tá tudo inventado, todos os sistemas. Eu li o livro do começo do futebol até agora, e começava a tática 10-0, depois 9-1, né? Depois 8-1-1. As primeiras táticas do futebol eram assim, uma linha e tal, não sei o quê. Aí o pessoal não sabia jogar, e tem um livro muito legal, né? E o Diniz, depois de tantos e tantos anos e tantos jogos, o cara vir com uma coisa nova, cara, é sensacional, é muito legal. E assim, e eu falo bem tranquilo, a coisa que eu mais gosto dele é o seguinte: se você não preparar o jogo bem, se você não quebrar a cabeça pra jogar contra o time do Diniz, tu passa vergonha. Tomar vareio. Tu passa vergonha. Pode ser que tu não perca de goleada, porque como ele junta tanta gente lá atrás, fica pouca gente na frente, mas... É da Totó. Você passa vergonha, você não toca na bola. Então assim, você tem que preparar bem o jogo contra ele. Com 6, Santos 0. Acho vergonhoso, muito vergonhoso, ridículo. Você tomar uma goleada dessa com 50 mil torcedores. Que isso. Principalmente quando o Vasco tinha 5 jogos que não vencia de ninguém. O Vasco, se pegar todos os jogos e levar pro Morumbi, o Vasco é campeão brasileiro. 9 gols no Morumbi. 9 gols em 2 jogos. Jogos. 3 tacas no São Paulo antes de começar o Campeonato Mundial de Clubes, e agora 6 no Santos. Mas é vergonhoso pelo time que o Santos tem. Aquele negócio, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais irregular que eu já vi na minha vida, cara. Tá louco, o Santos acabou de fazer um jogo, ganhar do Cruzeiro, fora de casa. Aí vai no Morumbi, toma... E ressuscita o Coutinho. Tá, mas aí, então, pra gente que torce pro Santos, por exemplo, perder de goleada sempre dói. Mas quando você perde pra um Corinthians, pra um Palmeiras, pra um São Paulo, é uma coisa, entendeu? Fora esses times, pra gente, nada faz sentido, entendeu? Nada faz sentido. Perder pro Vasco, com todo respeito ao Vasco, com todo respeito à torcida do Vasco, o Vasco é um timeco. O Santos é pior ainda. Porque tomou de 6 o Vasco. E perdeu no primeiro turno também, né? O Santos perdeu 6 pontos pro Vasco, gente. Não é que ele perdeu só 6 pontos. Ele tomou de 6. Ele tomou 8 gols do Vasco e fez 1 gol. Gente, esse é o time do Santos. Que no primeiro momento eu achava que era um time legal, que dava pra brigar lá em cima, etc. Dá nada. Porque não adianta nada ter. O papel não joga. O problema é a sequência, Sormani. A sequência. Muito jogo, não, começa a funilar. Não, mas o Santos ia acabar de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, gente. Então, que resultado, hein? Não vai conseguir manter, entendeu? Aí perde pro meio Vasco, parecido gente. com o Corinthians. É que nem o Palmeiras. Lembra quando o Palmeiras perdeu pro Mirassol? De 6-2? Gente, não faz sentido.
Não faz sentido. Por isso, perdeu de 6x0 do Juventude lá em Caxias, lembra? O Jamelli fez o gol de pênalti. como é que chama lá? O Geninho era o técnico. Geninho. Ele acha que ele caiu pediu demissão na Globo. Exatamente. Eu achei que o Kleber ia fazer isso ontem. Entendeu? Então, Tal do Hugo arrebentou com o jogo. sabe, não faz sentido. Você tomar 6 gols do Vasco. Não faz sentido, E gente. com a Aí você atuação- toma 7 do Corinthians, 7 do São Paulo, 7, sabe? Até do Flamengo passa, entendeu? É que pelo time que o Flamengo tem. Agora os demais, você tomar 6 de qualquer um. Aí você toma 6 de um time que tá na zona do rebaixamento. Não, isso é o que é mais impressionante. É impressionante isso, gente. Não tem É condição. impressionante, não tem a menor condição. Ai, família, isso é música para os meus ouvidos. Ai, Sormani, você não sabe como é bom ouvir esse tipo de coisa. Principalmente deles, cara. Principalmente deles. Ai, a gente ouviu tanta coisa no início do Brasileiro. Ei, não pode perder, é isso. Teve um que eu coloquei aqui também. Ah, Coutinho é um ex-jogador em atividade. Olha o que Coutinho fez ontem, cara. Tô assustado com o que Coutinho fez ontem. Então, assim, música. Música para os meus ouvidos em relação, né, ao o Sormani. Mas aí eu vou pegar o gancho do Felipe Luiz, né, do trabalho do Fernando Diniz, do Felipe Melo, que sinceramente eu não concordo muito, né, a gente vai debater isso aqui, e o ponto do Souza, que me fez assim refletir em relação ao momento do campeonato e até do time que ele torce, né, que é o São Paulo. Porque quando ele levanta ali, poxa, como é que pode, né? O Santos conseguiu ganhar do Flamengo, conseguiu ganhar, né, do Cruzeiro e perde para o Vasco. E aí eu fiquei assim pensando, cara, mas é interessante porque o São Paulo mesmo, eu sei que o São Paulo tá desfalcado, né, 2K, o Lucas tá retornando agora. Família, mas é um time que não joga a bola do Vasco. Não joga. Não joga. Compete, né? Tem os resultados, tanto que depois que voltou o campeonato, no pós-Copa, se eu não me engano, o São Paulo estava atrás do Vasco. Estava abaixo do Vasco. E tá lá em cima, se eu não me engano, com 28 pontos. Porque teve uma sequência de vitória. Mas eu acompanhei o São Paulo jogando contra o Vitória, no Morumbi. Cara, bem meia boca. E contra o Atlético Nacional, que aí é um jogo fora de casa, é mais difícil. O Atlético Nacional acabou perdendo 2 pênaltis. Mas assim, futebol bem fraco, mas consegue os resultados. E isso que tava assim, ó, irritando demais a cabeça, né, da maioria dos vascaínos, né? Porque em relação ali ao que o Felipe Luiz falou um tempo atrás, realmente, cara, é um estilo, e eu continuo batendo nessa tecla, não foi, né, pela questão do resultado de ontem. Sempre falei aqui com vocês que o Diniz, ele é o cara mais capacitado para tirar alguma coisa desse elenco do Vasco. Sempre pontuei isso aqui. O jogo de ontem, cara, na minha opinião, assim, muito mérito dele. Sempre comentei aqui com vocês também, né, que o Diniz é o nosso ponto forte, mas também é o nosso ponto fraco. Então, no jogo de ontem, cara, quando eu e meu pai ali conversando, né, tava assistindo o jogo com ele, com meus primos, e ele falou, caraca, olha essa movimentação, o Piton vem pro centro do campo, aparece por aqui, o PH quantas vezes pisando na área, aparecendo lá pelo lado esquerdo, né, fazendo ali o corta-luz. Isso é coisa do Diniz. Isso é coisa do Diniz. Mas eu não concordo muito, né, com a questão ali do Felipe Melo, em relação a trabalhar muito não, mas de achar soluções. Isso eu não concordo muito, porque eu entendo que, né, nesse argumento que eu utilizo aqui com vocês, nesse pensamento, que ele é um dos nossos, ele é um ponto forte do Vasco, mas ele também ajuda, né, ele é um ponto fraco nas insistências, cabeça dura, porque o que aconteceu ontem com o David, com esse ataque de mais mobilidade, repito, só um jogo, é um teste. Né? Você tem que testar isso. Você tem que testar contra o Juventude, por que não? Deu muito certo no primeiro jogo. Então vamos lá, vamos testar essa variação com o ataque mais móvel. Ele não fez isso, pô, em nenhum momento. Ele só fez isso porque o Verratti estava suspenso. Então, assim, é difícil de entender a cabeça do Diniz em alguns momentos. Até a questão também de no segundo tempo o Vasco cansar, dele morrer com as substituições. Porque a família, mas não tem banco, vai na base, mano. Não tá funcionando, o Vasco não tá ganhando os jogos, o Vasco não tá sustentando o resultado, tá cansando, não tá conseguindo competir fisicamente. Por quê? Segura os jogadores até não aguentar mais, mano. E não dá. O jogo de ontem, repito, cara, o Vasco deu um show, deu tudo muito certo, mas o Vasco encarou um time, se você acompanhar aqui as nossas resenhas, eu peguei um corte do Ulisses, falando que o Santos cansa no segundo tempo, que é um time com baixa intensidade, e dá pra ver, né, com Neymar, Tiquinho e Guilherme, é um time que tem pouca intensidade. Então ontem tudo deu muito certo, até também pela questão do adversário. Agora, quando o Vasco for encarar times que tem um pouco mais de banco, né, que tem banco, que consegue mexer, que consegue trazer esse sangue novo pro adversário, cara, o Vasco tem que mexer. O Vasco tem que dar sangue novo, tem que acreditar, tem que trabalhar com vários atletas. Então eu acho que o Diniz, repito aqui, ponto forte e tem que melhorar para, né, reduzir essa questão aqui do ponto fraco. E eu acho que esse jogo contra o Santos foi fundamental, porque se ele não pegar essa partida como referência que eu posso testar, que eu posso trabalhar outras ideias, novas ideias,
aí, né, vai ficar muito difícil. Muito difícil. Mas é isso, né? Eu, um tempo atrás mesmo, aí com os resultados negativos, eu falei, cara, o Vasco tá a cara do rebaixamento. Não foi? Não vou falar que eu não falei isso, falei. Mas não porque o Vasco não estava apresentando um bom futebol. Porque o Vasco chega, falei até no jogo contra o Mirassol isso, o Vasco teve a chance de ganhar. O Vasco criou para ganhar, mas infelizmente chega lá, não faz um, não faz o terceiro, né? Ryan teve chance, Verratti teve chance, depois vem e toma. Isso é a cara do rebaixamento. Isso é a cara do rebaixamento. Mas ontem não. Ontem o Vasco fez uma partida sensacional. Me falta até palavras. Agora, né, é o momento da gente ter aquela sequência de vitórias para sair dessa situação. Então, assim, o placar é muito extenso. 6-0 chama muita atenção. Você entrou para a história. Mas é muito interessante quando você pega esse argumento do Souza ou de outros jornalistas, né, que torcem para outros times e não tem essa análise. O Vasco estava 5 jogos sem ganhar. O único jogo que o Vasco foi muito mal foi contra o Botafogo. Todos os outros jogos, o Vasco merecia um resultado melhor. Todos. E ontem a gente conseguiu confirmar a boa atuação com o resultado. Agora a gente espera, né, que possa acontecer nessa sequência de jogos. Vamos falar para dar força, para dar fé, para dar energia. Agora é Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. É isso. Finaliza aqui o dia do Vasco em Família. Fui.